Antes de começar, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Essa história começa simples, quase silenciosa, mas carrega algo que ficou enterrado por muito tempo. E comenta aqui embaixo. Você acredita que a verdade sempre aparece, mesmo quando ninguém a procura? Ninguém percebeu quando Clara chegou àquele lugar pela primeira vez. Talvez porque ninguém mais estivesse olhando. A estrada de terra seguia do mesmo jeito havia anos, com a poeira fina grudando nos tornozelos, as cercas tortas acompanhando o caminho e o mato crescendo sem pedir permissão. O sol da tarde batia de lado, criando sombras longas que se estendiam pelo chão irregular. Era um dia comum demais para guardar qualquer tipo de acontecimento importante. Pelo menos era isso que parecia. Clara caminhava devagar, com uma sacola de pano pendurada no braço e um cansaço antigo nos ombros. Tinha 14 anos, mas o corpo e o jeito de andar denunciavam alguém que já tinha aprendido cedo demais a seguir sem perguntar muito. O vestido simples, já gasto nas barras, balançava com o vento leve. Os cabelos presos de qualquer jeito escapavam em mechas finas que grudavam na testa suada. Ela não estava ali por curiosidade. Estava ali porque precisava. Depois que o orfanato fechou as portas, não de uma vez, mas aos poucos, como tudo que some sem aviso, Clara passou a viver de favores. Uma noite aqui, outra ali. Um prato de comida em troca de ajuda. Um canto no chão em troca de silêncio. Ninguém dizia que ela precisava ir embora, mas ninguém dizia que podia ficar. Então, ela aprendeu a não ocupar espaço demais. Naquela semana, alguém tinha comentado, quase como quem não quer nada, que havia uma casa antiga perto do Campo Velho. Uma casa esquecida, com quintal grande, onde às vezes aparecia serviço. Limpar mato, varrer folhas, mexer na terra dura que ninguém mais mexia. Não é lugar de ficar, tinham dito, mas dá para ganhar uns trocados. Clara ouviu, guardou a informação. E foi. Agora estava ali, parada diante do terreno, olhando em volta como se estivesse tentando entender onde exatamente estava pisando. O portão de madeira pendia torto, preso por um arame enferrujado. O quintal era grande demais para alguém cuidar sozinho. Capim alto, manchas de terra nua, restos de galhos secos. Ao fundo, uma casa simples, antiga, com reboco descascado e janelas fechadas. Nada assustador, nada convidativo. Clara empurrou o portão com cuidado. Ele rangeu baixo, como se reclamasse por ser usado depois de tanto tempo. Ela entrou, fechou atrás de si e respirou fundo. O silêncio ali era diferente do silêncio da estrada. Não era vazio, era denso, como se o lugar estivesse parado, esperando algo que não vinha. Clara caminhou pelo quintal, observando o chão. A terra parecia irregular em alguns pontos, como se tivesse sido mexida muito tempo atrás e nunca mais nivelada. Em outros, o mato crescia mais ralo, quase respeitando um limite invisível. Ela largou a sacola perto de uma árvore e começou a trabalhar. Arrancou o mato com as mãos, juntou galhos, varreu folhas secas com uma vassoura velha que encontrou encostada na parede da casa. O suor escorria pela testa, pelas costas. O sol já não queimava tanto, mas o calor ainda se fazia presente. O tempo passava devagar. Enquanto trabalhava, Clara sentia algo estranho. Não era medo. Era uma sensação leve, incômoda, como se estivesse sempre prestes a lembrar de alguma coisa que nunca viveu. Às vezes parava, ficava alguns segundos olhando para o nada e depois voltava ao trabalho sem entender por quê. Foi quando chegou perto do fundo do terreno que algo chamou sua atenção. Um pedaço de chão diferente. Não era grande, não tinha marca evidente. Mas a terra ali parecia mais escura, mais solta, como se tivesse sido revirada em algum momento e nunca mais compactada direito. Clara se agachou, tocou com a ponta dos dedos. A terra cedeu com facilidade. Estranho, murmurou. Ela não sabia por que aquilo importava, mas importava. Clara pegou um pedaço de pau caído no chão e começou a remexer a terra com cuidado. Não cavava fundo, apenas afastava o excesso, como quem procura algo que não sabe exatamente o que é. Foi então que aconteceu. No meio da terra escura, algo refletiu a luz do sol. Clara parou na mesma hora. Piscou os olhos achando que era engano. O reflexo apareceu de novo, discreto, quase tímido.
Não era brilho forte. Era um tom dourado suave, como quando o sol bate num metal antigo ou numa superfície molhada. O coração de Clara acelerou. Ela afastou mais um pouco de terra com as mãos. O reflexo aumentou. Não era um objeto inteiro visível ainda, mas a luz parecia vir de um ponto específico, como se algo estivesse ali embaixo, esperando ser descoberto. Clara sentiu um arrepio subir pelos braços. Não era medo, era reconhecimento. Ela não sabia explicar de onde vinha aquela sensação, mas era como se aquele ponto de luz não fosse totalmente estranho, como se já tivesse feito parte de algo que ela tinha perdido antes mesmo de saber que tinha. Clara olhou em volta, instintivamente. O terreno continuava vazio. Nenhum som além do vento leve balançando o capim e o canto distante de um passarinho. A casa ao fundo permanecia quieta, com as janelas fechadas como olhos que se recusam a ver. Ela voltou a olhar para o chão. A luz dourada continuava ali, suave, constante, iluminando levemente a terra ao redor. Não parecia algo mágico, não parecia impossível. Parecia certo, como se o sol tivesse escolhido aquele lugar para ficar um pouco mais. Clara continuou cavando, agora com mais cuidado, sentindo o coração bater forte demais para um momento tão silencioso. A terra se afastava com facilidade, revelando algo envolto em pano velho, já desbotado, quase da mesma cor da terra. Ela puxou o pano com delicadeza. Dentro havia um pequeno objeto de metal, antigo, pesado para o tamanho. Não era joia, não era dinheiro. Era simples, mas bem cuidado. A superfície refletia a luz dourada de um jeito bonito, quase respeitoso. Clara segurou o objeto nas mãos e sentiu um aperto no peito. Por que isso estava aqui? Sussurrou. Ela não sabia o que era, nem para que servia, mas sabia que não tinha sido enterrado por acaso. E sabia, de algum jeito difícil de explicar, que não tinha sido enterrado para sempre. A luz dourada começou a diminuir aos poucos, à medida que o objeto era retirado da terra. O chão voltou a parecer apenas terra remexida. O sol seguiu seu caminho no céu, como se nada tivesse acontecido. Mas para Clara tudo tinha mudado. Ela ficou ali sentada com o objeto nas mãos por um longo tempo. Pensou no orfanato fechado, nas noites dormidas em lugares emprestados, nas pessoas que passavam por ela sem olhar. Pensou em como nunca tinha pedido nada, nunca tinha exigido explicação alguma do mundo. E agora, sem pedir, tinha encontrado algo que parecia carregar uma história inteira. Clara guardou o objeto dentro da sacola, envolvendo-o novamente no pano velho. Levantou-se devagar, sentindo as pernas um pouco fracas. Olhou para a casa ao fundo mais uma vez. Teve a estranha certeza de que aquele lugar sabia. Não sabia o quê, nem como, mas sabia. Ela terminou o trabalho em silêncio, juntou as coisas e saiu do terreno quando o sol já começava a baixar. Não contou a ninguém o que tinha encontrado. Não perguntou de quem era a casa. Não procurou resposta imediata. Porque, no fundo, Clara sentia que aquela verdade, fosse ela qual fosse, não tinha sido enterrada para ser negociada. Tinha sido enterrada para ser protegida. E ela, sem saber porquê, tinha sido escolhida para encontrá-la. Clara não dormiu naquela noite. Não porque estivesse com medo, pelo menos não do jeito comum que as pessoas chamam de medo. Era algo mais inquieto, mais profundo. Uma sensação constante de alerta, como se o corpo dela soubesse que algo tinha sido deslocado no mundo, e agora não havia como devolver ao lugar original. Deitada no colchão fino, emprestado no canto da casa de uma conhecida distante, Clara mantinha os olhos abertos, encarando o teto escurecido. O objeto estava dentro da sacola, escondido sob a cama. Mesmo sem vê-lo, ela sentia sua presença. Não como algo que observava, mas como algo que aguardava. O silêncio da madrugada parecia diferente daquela noite. Os ruídos comuns, um cachorro latindo longe, o estalo da madeira, o vento passando pelas frestas, pareciam mais espaçados, mais calculados. Clara se virou de lado, abraçando o próprio corpo, tentando organizar os pensamentos. Ela nunca tinha encontrado nada antes. Nunca tinha sido escolhida para coisa alguma.
A vida dela sempre foi feita de seguir adiante sem olhar muito para os lados, de aceitar o que vinha, de não perguntar. Aquilo tinha sido uma regra silenciosa que ela aprendeu cedo demais. Perguntar só traz respostas que você não tem como mudar. Mas agora havia algo que quebrava essa regra. Quando fechou os olhos por alguns segundos, a imagem voltou com clareza. A terra escura se abrindo, o reflexo dourado surgindo devagar, como se estivesse respirando depois de muito tempo. Não parecia um objeto perdido, parecia um segredo cansado de ficar enterrado. Clara levantou-se antes do sol nascer. Não porque tivesse decidido algo, mas porque ficar parada parecia impossível. Vestiu o mesmo vestido do dia anterior, amarrou os cabelos com um elástico frouxo e pegou a sacola. Hesitou por um instante antes de colocá-la no ombro. Parte dela queria deixar tudo ali, fingir que nada tinha acontecido. Outra parte sabia que isso seria inútil. Ela saiu em silêncio, sem avisar ninguém. A estrada de terra ainda estava úmida do sereno da madrugada. O céu começava a clarear aos poucos, num tom pálido que prometia mais um dia quente. Clara caminhava rápido, sentindo o coração bater num ritmo estranho, como se estivesse adiantado em relação ao resto do mundo. Não sabia exatamente para onde estava indo. Sabia apenas que precisava voltar. Quando chegou ao terreno da casa antiga, o lugar parecia diferente à luz da manhã. Menos pesado, talvez. Ou talvez fosse só ela que estava diferente. O portão continuava torto. O quintal continuava grande demais. A casa continuava fechada. Mas havia algo novo. Pegadas. Clara parou assim que percebeu. Eram marcas leves na terra, não muito profundas, como se alguém tivesse passado ali recentemente, sem carregar peso. Ela se abaixou, tocou com os dedos. As marcas ainda estavam bem definidas. Alguém tinha estado ali depois dela. O coração acelerou de verdade dessa vez. Clara olhou em volta, procurando sinais de movimento, qualquer coisa fora do lugar. O terreno estava silencioso, mas o silêncio agora parecia atento demais, como se o lugar tivesse acordado. Ela respirou fundo e entrou. O ponto onde tinha cavado no dia anterior ainda estava visível. A terra remexida tinha sido parcialmente coberta, como se alguém tivesse tentado disfarçar, mas não com muito cuidado. Clara sentiu um frio subir pelo estômago. Estavam procurando... murmurou. Mas procurando o quê? Ela se aproximou da casa pela primeira vez. No dia anterior tinha ficado no quintal, mantendo distância quase por instinto. Agora, sentia que precisava chegar mais perto. A porta da frente estava fechada, mas não trancada. Clara empurrou devagar. A madeira cedeu com um rangido baixo. O interior da casa cheirava a poeira velha e tempo parado. A luz da manhã entrava pelas frestas das janelas fechadas, desenhando faixas claras no chão. Os móveis eram poucos e antigos. Uma mesa torta, duas cadeiras diferentes entre si, um armário encostado na parede, vazio. Nada parecia ter sido mexido recentemente ali dentro. Clara caminhou devagar, sentindo o piso de madeira ranger sob os pés. O lugar não parecia abandonado às pressas. Parecia abandonado por desgaste, como algo que foi ficando vazio aos poucos até ninguém mais sobrar. Ela chegou a um cômodo menor, nos fundos da casa. Era quase um quarto, quase um depósito. No canto, encostado na parede, havia um baú antigo de madeira escura, com marcas profundas de uso. Clara se aproximou, ajoelhou-se e abriu. Dentro havia apenas papéis. Papéis antigos, dobrados, alguns amarelados demais para serem lidos facilmente. Clara pegou um deles com cuidado, desdobrou devagar. A letra era irregular, escrita à mão, como se quem tivesse escrito estivesse com pressa ou medo. Ela começou a ler. Não havia datas, não havia nomes claros. Eram anotações soltas, frases interrompidas, pensamentos incompletos. Não posso deixar aqui. Eles não entendem. Se descobrirem, vão tomar. É melhor enterrar. Clara sentiu o coração apertar. Enterrar. Ela folheou mais papéis, com as mãos tremendo levemente. Em outro leu: não é ouro, não é dinheiro, é prova. Prova. Clara fechou os olhos por um instante. Tudo começava a se conectar de um jeito desconfortável. O objeto enterrado,
a luz dourada, as pegadas recentes. Alguém tinha escondido algo ali não para proteger valor material, mas para esconder uma verdade. Ela guardou os papéis na sacola, junto do objeto, sentindo o peso simbólico aumentar. Aquilo não era só dela agora. Nunca tinha sido. Quando saiu da casa, sentiu novamente aquela sensação estranha, a de estar sendo observada. Virou-se rápido. Nada. Apenas o terreno silencioso, o capim balançando devagar. Clara decidiu não voltar direto. A vila começava a acordar. Pessoas surgiam nas portas. Conversas baixas se espalhavam pelo ar. Clara caminhava tentando parecer normal, mas sentia os olhares demorarem um pouco mais do que o habitual. Foi quando uma mulher mais velha, sentada num banco perto da venda, falou sem olhar diretamente para ela. Tem coisa que não gosta de ser desenterrada, menina. Clara parou. A senhora falou comigo? Perguntou, tentando manter a voz firme. A mulher levantou o olhar devagar. Os olhos eram atentos demais para alguém que parecia apenas observadora. Falei com quem precisava ouvir. Eu não desenterrei nada que não fosse meu. A mulher suspirou. Às vezes, é justamente isso que assusta. Ela se levantou com esforço. Quando algo volta para quem nunca soube que perdeu. Antes que Clara pudesse perguntar qualquer coisa, a mulher se afastou, misturando-se à movimentação da vila. Clara ficou parada por alguns segundos, sentindo o estômago revirar. Agora tinha certeza. Alguém sabia. Talvez mais de uma pessoa. Ela voltou para o lugar onde estava dormindo com a sacola grudada ao corpo. Passou o dia inteiro inquieta, evitando sair, evitando falar demais. À tarde, percebeu algo ainda mais estranho. Duas pessoas passaram pela casa perguntando por serviços, perguntando quem tinha estado no terreno da casa antiga. Estão querendo limpar lá de novo, disseram. Clara sentiu o sangue gelar. Eles estavam procurando, mas não sabiam exatamente o quê. À noite, Clara tirou o objeto da sacola novamente. Limpou com cuidado, passando os dedos pelas marcas antigas. Sob a luz fraca, percebeu algo que não tinha visto antes. Uma pequena inscrição, quase apagada, gravada no metal. Ela forçou os olhos, aproximou mais. Não era um nome. Era uma data. Uma data de muitos anos atrás. E abaixo dela, uma palavra só. Volta. Clara sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro. Volta para quem? Volta para onde? Ela entendeu naquele momento que não tinha encontrado algo esquecido. Tinha encontrado algo que esperava. E o mais assustador não era isso. Era a certeza de que alguém, em algum lugar, tinha percebido que a terra tinha sido mexida. E agora, não era só Clara que estava procurando respostas. Clara passou o dia seguinte como quem anda por dentro de um vidro. Por fora, fazia o que precisava. Lavou uma panela, varreu o chão, ajudou a carregar um balde d'água. Respondeu sim quando perguntaram se estava tudo bem e não quando perguntaram se precisava de algo. Sorria quando era obrigado, mas por dentro, a cabeça era um lugar barulhento demais. A data gravada no metal não saía da mente. E a palavra, volta. Desde que tinha saído do orfanato, Clara aprendeu a não confiar na ideia de volta. Nada voltava para ela. Ninguém voltava. As coisas seguiam adiante. Ela seguia. E pronto. Só que agora, aquela palavra parecia ter sido escrita especificamente para alguém como ela. Alguém que foi obrigada a ir embora sem entender direito por quê. No fim da tarde, Clara esperou a casa onde estava hospedada ficar vazia. A mulher que cedia o canto saía para trabalhar e voltava tarde, cansada, sem vontade de conversa. Era a hora perfeita. Clara fechou a porta com cuidado. Puxou a sacola de pano debaixo do colchão e colocou tudo em cima do chão. O objeto de metal embrulhado, os papéis amarelados, o bilhete com frases curtas. Ela separou por pilhas, como se organizar pudesse dar controle. Numa pilha, as frases soltas encontradas no baú. Noutra, o objeto de metal com a data gravada. Noutra, a sensação de que alguém havia pisado no terreno depois dela. Clara pegou o papel onde estava escrito: não é ouro, não é dinheiro. É prova. Prova de quê? Ela virou o papel e olhou contra a luz esperando ver algum sinal escondido, alguma marca d'água. Nada.
Era só papel velho. Mas então percebeu uma coisa. As frases pareciam ter sido copiadas de um lugar maior, como se fossem pedaços arrancados de algo que deveria estar inteiro. Havia cortes irregulares no papel, como se alguém tivesse rasgado rápido. Alguns trechos começavam no meio, outros terminavam sem ponto final. Ela respirou fundo, tentando imaginar. Se aquilo fosse prova, talvez tivesse outros pedaços. Talvez alguém tivesse guardado o resto em outro lugar. Talvez o esconderijo não fosse só o buraco no chão. Clara levantou e começou a andar de um lado para o outro no pequeno cômodo onde dormia. O chão rangia. O coração dela parecia andar junto. Volta. Volta onde? A primeira coisa lógica era voltar ao terreno. Mas Clara sabia que voltar de novo, tão cedo, era chamar atenção. E a atenção era exatamente o que ela não podia ter agora. Só que, ao mesmo tempo, ficar parada também não era uma opção. Porque agora ela não era mais só uma garota tentando sobreviver. Agora, ela era alguém segurando uma peça de um segredo. E segredos gostam de escolher gente sozinha. Na manhã seguinte, Clara saiu cedo. Não foi para o terreno. Foi para a vila, para o lugar onde as pessoas falavam demais, sem perceber. A venda. A venda era pequena, com prateleiras tortas e sacos de feijão empilhados no canto. Cheirava a café coado e farinha. O dono, seu Arlindo, tinha mãos grossas e olhos que viam tudo, mas fingiam que não. Clara entrou tentando parecer normal. Pegou um pacote pequeno de bolacha, só para ter o que comprar. Foi até o balcão. Seu Arlindo a olhou com um tipo de curiosidade que não era curiosidade. Era reconhecimento. Você é a do orfanato, né? Ele perguntou como quem pergunta a hora. Clara sentiu o estômago apertar. Era, respondeu. E agora tá ficando onde? Clara hesitou. Não queria responder. Mas se não respondesse, pareceria suspeita. Ali na casa da dona Cida, ela disse. Seu Arlindo assentiu, como se isso confirmasse algo. Ele passou a bolacha no balcão, pegou o dinheiro e devolveu o troco devagar, sem pressa. Essa casa velha do campo... Ele falou de repente, ainda olhando para as moedas, não para ela. Cuidado com aquilo. Clara ficou imóvel. Por quê? Seu Arlindo soltou um sorriso pequeno, quase sem humor. Porque aquela terra já foi mexida demais, ele disse. E quando mexe demais em terra velha, ou acha coisa ou acha gente. Clara sentiu um arrepio. Que gente? Perguntou. Seu Arlindo finalmente olhou para ela, sério. Gente que não gosta que lembrança volte a respirar. Clara sentiu a garganta secar. Olhou em volta. Havia 2 pessoas na venda, um homem comprando fumo e uma mulher escolhendo sabão. Ninguém parecia prestar atenção, mas Clara tinha aprendido que, em lugares assim, as pessoas escutam com o corpo inteiro. Eu só fui lá para trabalhar, ela disse, tentando aliviar. Seu Arlindo inclinou a cabeça. E a terra resolveu te dar mais trabalho. Clara pegou o troco e guardou, sem saber o que dizer. Antes que saísse, seu Arlindo falou mais baixo. Se você quiser saber o que aconteceu por ali, não pergunta para quem tem medo. E eu pergunto para quem? Ele deu de ombros. Para quem já perdeu tudo. Quem já perdeu tudo não tem mais o que proteger. Clara saiu com o coração batendo forte. Quem já perdeu tudo? Ela caminhou pela rua principal e tentou pensar em alguém assim. Na vila, todo mundo parecia ter alguma coisa. Uma casa, uma família, um pedaço de terra, uma história. Clara era uma das poucas que não tinha nada. E talvez por isso o segredo tivesse escolhido justamente ela. Porque ninguém poderia tirar dela algo que ela nunca teve. Foi então que ela lembrou de alguém. Um homem que vivia na beira da vila, numa casa pequena de madeira, quase caindo. Ele não falava com quase ninguém. Diziam que era ranzinza, que tinha ficado assim depois de uma desgraça antiga. Clara lembrava vagamente de ter visto ele uma vez, quando ainda era do orfanato, passando na rua com o olhar vazio. O nome dele era Bento. Ela caminhou até lá com passos firmes, embora o medo tentasse puxar para trás. A casa de Bento ficava depois das últimas ruas, quase onde o mato começava. Um cachorro magro dormia na sombra, mas não latiu quando ela se aproximou. Clara bateu palmas. O de casa e silêncio. Ela bateu de novo. A porta abriu apenas uma fresta. Um olho apareceu. Que foi?
A voz saiu grossa, desconfiada. Clara engoliu em seco. Eu queria fazer uma pergunta. A porta abriu mais um pouco. Bento apareceu, um homem com barba por fazer, camiseta velha, olhos fundos. Ele analisou Clara por alguns segundos. Você é a menina do orfanato. Não era pergunta. Sou. E por que tá na minha porta? Clara respirou fundo. Eu fui na casa do campo, a casa velha. Bento ficou imóvel. A mão dele apertou a maçaneta com força. E? Clara percebeu que tinha tocado num ponto certo. Eu encontrei uma coisa enterrada, ela disse baixinho. E agora tem gente perguntando quem foi lá. O olhar de Bento mudou. Não ficou assustado. Ficou cansado. Como quem ouve a mesma história repetindo em outra boca. Ele abriu a porta completamente e fez um gesto rápido. Entra. Clara entrou. A casa cheirava a madeira e fumaça. Era simples, quase vazia. Uma mesa, 2 cadeiras, um fogão de lenha, uma rede no canto. Bento fechou a porta atrás dela, trancou. O que você achou? Ele perguntou, direto. Clara hesitou. Não queria mostrar o objeto. Não ainda. Mas também sabia que tinha ido ali justamente para falar. Ela tirou o pano embrulhado da sacola e mostrou o metal. Bento não tocou. Só olhou. O rosto dele ficou pálido. Onde você achou isso? Enterrado, no fundo do terreno, perto da casa. Bento respirou fundo, como se segurasse um peso há anos. Você não devia ter achado. Eu não estava procurando. Clara respondeu com raiva contida. Eu só precisava trabalhar. Eu precisava comer. Eu não pedi nada. Bento assentiu devagar, como se entendesse exatamente. É assim que começa, ele disse. Clara sentiu o coração apertar. Começa o quê? Bento puxou uma cadeira e se sentou, como se as pernas tivessem ficado fracas. Ele passou a mão no rosto. Aquela casa... Começou. Aquela casa não é só uma casa velha. Ela foi o começo de muita coisa ruim. E também o começo de uma verdade que nunca deixaram sair. Clara ficou parada, ouvindo. Quem morava lá? Ela perguntou. Bento olhou para ela com uma expressão que misturava pena e aviso. Uma mulher. Clara sentiu o ar faltar por um segundo. Aquilo soava parecido demais com outras histórias que ela tinha ouvido em sussurros. Sempre uma mulher. Sempre um silêncio depois. Ela era minha mãe? Clara perguntou sem pensar e se odiou por isso. O coração dela disparou porque a pergunta parecia grande demais para a sala pequena. Bento não respondeu imediatamente. Eu não sei quem é sua mãe, ele disse por fim. Mas eu sei que você não foi a primeira criança a passar por aquele terreno sem saber o que estava pisando. Clara sentiu um arrepio. Criança? Bento apontou para o objeto. Isso aí era dela. Clara apertou o pano com as mãos. Dela quem? Bento fechou os olhos por um momento como se escolhesse as palavras. Chamavam ela de Valéria, disse. Não era gente daqui, veio de fora. Chegou com barriga, sozinha. Tentou viver quieta. Mas aqui não deixam ninguém viver quieto quando não entendem a história. Clara sentiu o peito apertar. A imagem de uma mulher sozinha tentando sobreviver parecia perto demais da dela. E o que aconteceu? Bento soltou um riso sem humor. Aconteceu que a vila decidiu que era melhor não ter história nenhuma. Ele olhou para Clara com firmeza. Aconteceu que um dia Valéria sumiu. E depois disseram que ela tinha ido embora. Clara engoliu em seco. Ela foi? Bento balançou a cabeça, lento. Ninguém vai embora deixando tudo do jeito que estava, ele disse. E ninguém enterra prova no quintal se vai embora em paz. Clara sentiu as pernas tremerem. Sentou na outra cadeira sem perceber. Então, alguém fez alguma coisa com ela. Bento olhou para o chão. Fez. O silêncio que veio depois foi pesado. Clara sentiu os olhos arderem, mas não chorou. Não ainda. Ela tinha aprendido a guardar choro para quando estivesse sozinha. E por que eu achei isso agora? Clara perguntou. Bento levantou a cabeça. Porque quem te enterrou pensando em alguém encontrar. Ele fez uma pausa. E porque tem gente que está ficando velha. E quando gente velha fica com medo de morrer levando segredo, às vezes faz coisa estranha. Clara apertou os papéis dentro da sacola. Eu encontrei um bilhete dizendo prova, ela falou.
Bento assentiu. Então você já entrou no meio. Ele apontou para Clara. E agora? Agora tem gente que vai querer saber o que você sabe. Clara sentiu o gelo no estômago. Eu não sei nada. Eu só tenho isso. Bento olhou para o objeto mais uma vez, como se aquilo fosse suficiente para acender um incêndio. Isso é mais do que nada, ele disse. E você é mais perigosa do que imagina. Clara franziu a testa. Eu? Bento assentiu. Porque você não tem nada a perder. Disse, repetindo as palavras de seu Arlindo sem saber. E gente assim, assusta. Clara levantou devagar, segurando a sacola junto ao peito. Eu não quero vingança, ela disse firme, quase implorando para ser entendida. Eu só quero entender por que isso apareceu para mim. Bento a encarou com seriedade. Então escuta uma coisa, ele disse, baixo. Se você quiser entender, vai ter que andar com cuidado. Porque a vila não esqueceu, só fez de conta. Clara prendeu a respiração. E tem mais uma coisa, Bento continuou. Alguém já sabe que você achou. Clara sentiu o corpo gelar. Como você sabe? Bento olhou para a janela, para fora, para o nada. Porque hoje de manhã, perguntaram de você. Ele fez uma pausa. Não perguntaram na venda. Não perguntaram na rua. Perguntaram para mim. Clara sentiu o mundo inclinar. Quem perguntou? Bento não respondeu. Apenas disse, você não devia voltar sozinha para aquele terreno. Clara ficou parada com o coração batendo descompassado, porque agora ela entendia. Não era mais ela procurando respostas, era alguém procurando ela. Clara saiu da casa de Bento com a sacola apertada contra o peito, como se aquilo fosse a única coisa que mantinha o corpo dela inteiro. O sol ainda estava alto, mas a luz já não parecia quente. Parecia dura, como se iluminasse demais o que deveria ficar escondido. Ela caminhou rápido pelas ruas da vila, evitando olhar para os lados. Não queria ver ninguém. Não queria ser vista, mas sabia que isso era impossível. A vila inteira era feita de olhares que fingiam não olhar. O que Bento tinha dito ficava batendo na cabeça como um martelo pequeno e insistente. Perguntaram de você para mim. Clara não sabia o que era pior. Alguém estar perguntando, ou Bento ter respondido alguma coisa. Mas o jeito dele, o medo cansado, mostrava que ele não queria se envolver. E ainda assim estava envolvido. Como todo mundo ali. Clara voltou para a casa onde estava dormindo com a respiração curta, controlada. Entrou pelos fundos, como se estivesse fazendo algo errado, e foi direto para o canto onde guardava suas coisas. Deitou a sacola no chão, ajoelhou-se e abriu. O objeto de metal estava ali. Os papéis também. Ela tirou o metal do pano de novo. A superfície refletiu a luz do fim da tarde, e por um segundo, Clara viu aquela mesma impressão do dia do enterro. Um brilho dourado suave, não espalhafatoso, quase respeitoso, como se a luz estivesse tentando dizer algo sem chamar atenção. Clara virou o objeto nas mãos. A inscrição continuava difícil de ler, mas agora ela conseguia enxergar melhor a data e a palavra volta. Ela pegou um dos papéis e releu. As frases curtas, sem nomes, sem explicação completa. Não é ouro, não é dinheiro. É prova. Se descobrirem, vão tomar. É melhor enterrar. Clara fechou o papel e sentiu uma raiva fria crescer dentro dela. Não uma raiva explosiva, uma raiva silenciosa, do tipo que nasce quando você percebe que sempre foi tratada como coisa pequena. Eu não pedi nada, sussurrou. E era verdade. Ela não pediu aquela vida, nem a falta de família, nem o fechamento do orfanato, nem o abandono em doses pequenas. Ela só tinha seguido. Agora, mesmo sem pedir, tinha uma prova nas mãos. E alguém estava perguntando por ela. Clara levantou e foi até a janela com cuidado. Puxou a cortina apenas um pouco. A rua estava vazia naquele instante, mas havia marcas de movimento, poeira levantada, som de vozes ao longe, uma bicicleta passando rápido. Ela esperou. Nada. Ainda assim, a sensação de estar sendo observada não saía, e pela primeira vez, ela entendeu que a sensação não vinha de dentro dela. Vinha da vila, daquele jeito coletivo de vigiar sem assumir que vigia. Clara decidiu que não podia ficar quieta.
Mas também entendeu que não podia sair perguntando nada em voz alta, nem ir à delegacia, nem fazer escândalo. Ali, verdade não era coisa que se resolvia com autoridade. Verdade era coisa que se enterrava. E se alguém tentasse desenterrar, a vila inteira virava as costas. Ela precisava de alguém fora desse círculo, ou alguém tão dentro dele que já não tivesse medo de perder nada. Lembrou do que seu Arlindo tinha dito. Pergunta para quem já perdeu tudo. Bento era assim, mas Bento tinha limites. E Clara viu isso no olhar dele. Ele tinha perdido muito, mas ainda tinha medo de perder o pouco que sobrava. Quem mais? Clara tentou lembrar de alguém que não se importava com a opinião da vila. Alguém que não pedisse licença para existir. E então lembrou de Dona Nair. Dona Nair era a mulher mais velha que Clara já tinha visto. Morava numa casa pequena no alto, perto do mato, e era conhecida por um apelido que ninguém dizia na frente dela: a que enxerga demais. Diziam que ela tinha jeito para notar coisas que os outros fingiam não ver. Diziam que ela sabia de histórias antigas, e diziam também que ninguém conseguia calar Dona Nair, porque ela falava com a mesma calma de quem já atravessou coisa pior. Clara esperou o início da noite, quando as pessoas costumavam ficar em casa. Pegou a sacola, prendeu o cabelo e saiu. O caminho até a casa de Dona Nair era uma subida longa. O vento ali em cima era mais forte e o cheiro do mato era mais vivo. Clara subiu rápido, sentindo as pernas doerem, mas sem diminuir o passo. Quando chegou, viu a casa pequena com uma luz fraca acesa dentro. Bateu palmas. O de casa. O silêncio demorou um pouco. Depois, a porta abriu devagar. Dona Nair apareceu com uma expressão neutra, como se já estivesse esperando. Eu sabia que você vinha, disse antes mesmo de Clara falar qualquer coisa. Clara sentiu o peito apertar. Como? Aqui em cima eu escuto a vila até quando ela não fala. Dona Nair respondeu, seca, mas sem agressividade. E hoje ela está falando demais por dentro. Clara engoliu em seco. Eu preciso perguntar uma coisa. Dona Nair abriu a porta mais um pouco. Entra. Clara entrou. O interior era simples, mas limpo. Havia cheiro de ervas e café. Dona Nair apontou uma cadeira e Clara se sentou com a sacola no colo. Me mostra o que você achou, Dona Nair disse. Clara hesitou. O instinto dela sempre foi esconder, proteger. Mas ali não adiantava fingir. Dona Nair já sabia. Ela tirou o objeto do pano e colocou na mesa. A velha olhou por cima, sem tocar no primeiro instante. Os olhos ficaram estreitos, atentos. Depois, encostou um dedo, como quem testa se algo é real. Isso voltou mesmo, murmurou. Clara sentiu um arrepio. A senhora conhece? Dona Nair soltou um suspiro longo. Eu conheço o que isso significa. Ela olhou para Clara. E também conheço o risco de você estar com isso nas mãos. Clara apertou os dedos. O Bento disse que isso era de uma mulher que morava na casa Valéria. O nome saiu baixo. Dona Nair ficou imóvel por um segundo. O ar pareceu ficar mais pesado. Não fala esse nome assim, como se fosse só um nome, Dona Nair disse com firmeza. Clara engoliu em seco. Por quê? Dona Nair se levantou devagar e foi até uma gaveta antiga. Tirou de dentro um papel dobrado, amarelado e voltou. Porque esse nome foi apagado daqui, ela respondeu. E tudo que é apagado, quando volta, volta causando. Clara sentiu o coração disparar. O que aconteceu com ela? Dona Nair abriu o papel e colocou na mesa. Era uma página arrancada de um caderno. A letra era bonita, redonda, diferente das frases curtas que Clara tinha achado. No alto, havia uma data antiga. Clara leu. Não era um relato completo. Era um registro. Uma anotação que parecia ter sido feita por alguém que observava. Valéria chegou de fora e não pediu nada. Trabalhou quieta, comprou pouco, falou menos. Mas a vila não gosta de silêncio quando não entende. Clara sentiu o estômago apertar. Dona Nair puxou o papel de volta antes de Clara terminar de ler tudo e disse: ela não era daqui. E isso foi o primeiro erro aos olhos deles. O segundo foi não abaixar a cabeça. E o terceiro foi saber demais. Já é saber demais de quê? Clara perguntou. Dona Nair encarou Clara como quem decide se fala ou se protege.
De terra, respondeu. De documento. De assinatura que não era para existir. Fez uma pausa. De coisa que ninguém mexe, porque mexer dá problema. Clara sentiu a garganta secar. Então, foi por isso que enterraram? Dona Nair assentiu devagar. O que você achou enterrado, menina? Não foi escondido só para ninguém achar. Ela explicou. Foi escondido porque um dia alguém ia precisar achar. Clara encostou as mãos na mesa. E por que eu? Dona Nair olhou o rosto de Clara com atenção, como se buscasse semelhanças. Porque você é parecida com ela, disse, simples. Clara sentiu um choque interno. Parecida como? No jeito de ficar quieta por fora e pegar fogo por dentro. Dona Nair respondeu. E porque você também não pediu nada. E isso é o que mais assusta. Clara ficou sem ar. O que o objeto prova? Ela perguntou apontando para o metal. Dona Nair tocou o objeto com os dedos e virou devagar até achar a inscrição. Isso aí era a chave de um cofre, ela disse. Clara arregalou os olhos. Cofre? Sim. Não desces de banco. Dona Nair falou baixo. Era um cofre pequeno de guardar documento, papel, coisa que vale mais que dinheiro. Clara sentiu a cabeça girar. E onde está esse cofre? Dona Nair soltou uma risada curta, sem humor. Se eu soubesse, eu não tinha envelhecido aqui com medo de escutar passos de noite. Clara sentiu um frio. Então alguém sabe. Dona Nair inclinou a cabeça. Alguém sempre soube, disse. E esse alguém é o motivo de você ter pegadas na terra depois que você saiu. Clara prendeu a respiração. Estão me seguindo, ela disse, mais como afirmação do que pergunta. Dona Nair respondeu sem hesitar. Estão. O silêncio tomou conta da casa por alguns segundos. Clara sentiu as mãos suarem. Bento disse que perguntaram por mim para ele. Clara falou. A senhora sabe quem? Dona Nair não respondeu com nome, mas respondeu com direção. Eu sei quem manda perguntar, disse. E sei que quando mandam perguntar é porque estão com pressa. Clara sentiu o estômago revirar. Pressa de quê? Dona Nair se inclinou para perto e falou baixo, como se a casa tivesse ouvido demais. De pegar isso de volta, ela disse olhando para o objeto. E de garantir que você não encontre o resto. Clara apertou o pano. Mas eu não quero dinheiro, eu não quero nada. Dona Nair assentiu lentamente. É aí que você não entende, disse. Para eles, você querer ou não querer não importa. Você viu. Você pegou. Você existe com isso na mão. E só isso já muda o jogo. Clara sentiu o coração disparar. E o que eu faço? Dona Nair ficou alguns segundos em silêncio, como se estivesse tomando uma decisão. Então levantou-se, foi até o canto da casa e pegou uma velha lata de biscoitos. Abriu. Dentro havia papéis dobrados, pequenas fotografias antigas, recortes. Ela tirou uma foto e colocou na mesa. Clara olhou. Era uma foto antiga, desbotada, de uma casa simples, a mesma casa do terreno, mas em outro tempo. A casa estava inteira, com janelas abertas, e em frente uma mulher de vestido simples, olhar sério. Ao lado dela, quase escondido, havia uma criança. Clara sentiu o mundo parar. A criança tinha um jeito que ela conhecia sem conhecer. Um olhar que não era de sorriso fácil. Clara sentiu a garganta fechar. Quem é essa criança? Ela perguntou com a voz quase falhando. Dona Nair olhou para Clara de um jeito estranho, como se medisse a dor antes de entregar. Essa é a parte que a vila mais quer manter enterrada, ela disse. Clara sentiu lágrimas subirem, mas segurou. Me diz. Dona Nair respirou fundo e falou uma única frase. Se você continuar, você vai descobrir por que escolheram justamente você. E naquele instante, Clara entendeu, com um frio no corpo inteiro. O segredo não era só sobre Valéria. O segredo também era sobre ela. E a vila estava ficando pequena demais para esconder isso. Clara saiu da casa de Dona Nair com a foto guardada por dentro da sacola, como se aquilo pudesse queimar a pele se ficasse exposto. A noite já tinha tomado conta do alto da vila, e o vento soprava mais frio ali em cima, carregando cheiro de mato úmido e fumaça distante. O caminho de volta parecia mais longo do que antes, não porque a rua tivesse mudado, mas porque Clara tinha mudado por dentro. A frase de Dona Nair
ainda ecoava, pesada. Se você continuar, você vai descobrir por que escolheram justamente você. Clara não gostou do jeito como aquilo soava. Escolheram? Como se a vida dela fosse uma peça colocada no lugar certo por alguém que planejou. Como se ela não fosse só uma garota tentando sobreviver, mas parte de uma história antiga que nunca terminou direito. E agora, a foto era a prova de que o segredo tinha rosto. Ela caminhou rápido, evitando passar pelo centro. Não queria cruzar com ninguém. Não queria ouvir comentário nem sentir olhares. Só queria chegar ao quarto, trancar a porta, deitar e fingir que era tudo imaginação. Mas havia um problema. A vila não deixava. Quando Clara desceu a rua principal perto da venda, percebeu uma movimentação diferente. Não era grande, mas era estranha. 2 homens estavam encostados perto do poste, conversando baixo. Uma mulher atravessou a rua rápido demais ao ver Clara e entrou em casa sem olhar para trás. Um cachorro começou a latir de dentro de um quintal e não parou. Clara sentiu o peito apertar. Aquilo não era normal. Não para ela, porque até poucos dias atrás, Clara era invisível. Era a menina que passou pelo orfanato e sumiu no mundo. Ninguém parava para notar. Agora pareciam notar demais. Ela apertou o passo. Quando chegou à casa onde estava hospedada, percebeu algo ainda mais estranho. A porta dos fundos, a mesma por onde ela sempre entrava para não incomodar, estava entreaberta. A fresta era mínima, mas Clara tinha certeza de que tinha fechado. Ela parou na hora. Ficou imóvel por alguns segundos, tentando escutar. Silêncio. Clara respirou fundo. Empurrou a porta devagar e entrou com cuidado. A casa estava escura, sem luz acesa. O cheiro era o mesmo. Nada fora do lugar à primeira vista. Mas Clara aprendeu cedo que à primeira vista é onde a mentira mora. Ela caminhou até o canto onde dormia. O colchão estava do mesmo jeito. A sacola que costumava ficar escondida estava exatamente onde ela deixou. Clara olhou 2 vezes. Parecia. Mesmo assim, o corpo dela estava em alerta. Ela ajoelhou e puxou a sacola para perto. Abriu. O objeto de metal ainda estava lá. Os papéis também. A foto que ela tinha escondido dentro do pano ainda estava junto. Clara soltou o ar devagar. Não tinham levado. Então por que mexeram? Ou talvez não tenham mexido. Talvez a porta tenha aberto com o vento. Talvez ela estivesse imaginando. Mas a sensação de estar sendo observada voltou mais forte, como se não fosse uma ideia, e sim uma presença. Clara se levantou, trancou a porta por dentro e se sentou no colchão com a sacola no colo. A luz fraca da rua entrava pela janela e desenhava sombras no chão. Ela tirou a foto. Olhou de novo, com calma, tentando captar detalhes. A mulher na foto, Valéria, tinha um olhar sério. Não era tristeza, era firmeza. Uma firmeza de quem aprendeu a aguentar. E a criança ao lado, Clara aproximou o rosto forçando a vista. A foto era antiga, desbotada, mas o contorno estava ali. Um corpo pequeno, cabelo escuro, postura rígida, como se estivesse tentando ficar quieta para não incomodar. Clara sentiu um nó na garganta. O jeito de ficar, o jeito de olhar, o jeito de não sorrir para a câmera. Parecia demais. Clara encostou a foto no peito por um segundo e fechou os olhos. Ela não tinha lembranças de mãe, não tinha lembranças de casa. Suas primeiras memórias eram do orfanato, do cheiro do mingau, do chão frio, das filas, das vozes. Mas e se antes disso tivesse algo? E se alguém tivesse arrancado isso dela? Clara respirou fundo, guardou a foto e pegou os papéis com as frases soltas. Ela decidiu fazer uma coisa que nunca tinha feito: juntar as peças como um quebra-cabeça, mesmo sem ter todas. Espalhou os papéis no chão e começou a organizar por temas, por palavras repetidas. Prova, enterrar, eles, tomar, volta. Quanto mais ela olhava, mais parecia que a pessoa que escreveu estava registrando um plano. Não um plano de fuga comum, um plano de sobrevivência. Clara ficou assim por muito tempo, até a noite avançar. E foi então que ouviu um barulho baixo, do lado de fora. Não era o vento, não era cachorro, era o som de passos. Clara congelou.
Os passos passaram devagar pela frente da casa, pararam por um instante, como se alguém tivesse parado para olhar, e depois seguiram. Clara prendeu a respiração. Ficou imóvel, esperando o som voltar. Não voltou. Mas algo dentro dela dizia que não tinha sido por acaso. Ela se levantou devagar e foi até a janela. Puxou a cortina só 1 centímetro. A rua estava escura e vazia, mas no canto, perto do poste, havia uma sombra que parecia mais densa do que o resto. Clara piscou tentando enxergar melhor. A sombra se moveu um pouco, como alguém que estava encostado e decidiu se afastar. Clara soltou a cortina na hora. O corpo inteiro dela tremia, mas ela não gritou. Não tinha para quem gritar. E pior, gritar ali seria anunciar que ela estava com medo. E medo era exatamente o que queriam. Clara voltou para o colchão e ficou sentada, abraçando a sacola. Os minutos passaram lentos, até que o sono veio de um jeito quebrado, em pedaços. Ela dormiu pouco e acordou cedo, com o corpo duro e a mente ainda mais inquieta. No começo da manhã, Dona Cida voltou do trabalho e percebeu que Clara estava acordada. "Você está pálida, menina", disse, largando a bolsa. "Aconteceu alguma coisa?" Clara hesitou. Não queria envolver Dona Cida, mas também precisava medir o terreno. "Tá todo mundo estranho na vila", Clara respondeu, cuidadosa. Dona Cida suspirou, como se já soubesse. "A vila sempre é estranha, só que tem dias que fica mais." "Por quê?" Dona Cida olhou para o lado, evitando os olhos de Clara. "Porque tem coisa que mexe no povo", disse. "E quando mexe, eles começam a vigiar o que não conseguem controlar." Clara sentiu o peito apertar. "E o que mexeu agora?" Dona Cida ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou baixo. "Você." Clara sentiu um choque. "Eu?" Dona Cida assentiu rápido, como se quisesse acabar com aquela conversa antes de começar. "Tão perguntando por você?" disse. "Quem você encontrou? Onde você foi? Se você anda com papel? Se você anda com coisa?" Clara sentiu as mãos gelarem. "Quem está perguntando?" Dona Cida não respondeu direto. Só disse: "Gente que não pergunta por curiosidade." Clara engoliu em seco. "Dona Cida", Clara começou. "Eu não quero confusão, eu só..." "Eu sei", Dona Cida interrompeu, com um tom que misturava pena e medo. "Mas aqui, mesmo quem não quer confusão, acaba dentro dela." Clara abaixou a cabeça. "Se eu for embora, isso para?" Dona Cida demorou a responder. "Talvez", disse, "mas talvez não. Porque quando alguém quer recuperar uma coisa, não é você que importa, é o que você carrega." Clara sentiu um arrepio. Ela entendeu de um jeito claro e cruel. Não estavam olhando para Clara por quem ela era. Estavam olhando para Clara pelo que ela tinha achado. Clara tomou uma decisão silenciosa. Ela precisava voltar ao terreno, mas não para cavar mais, nem para procurar cofre. Precisava voltar para confirmar uma coisa: se a casa realmente estava vazia, se alguém entrava lá, se a terra continuava mexida, se o segredo estava sendo guardado ativamente. Só que agora ela não podia ir sozinha. Ela pensou em Bento, mas Bento tinha medo. Dona Nair era velha demais para subir e descer estrada. Dona Cida não ia arriscar. Clara pensou por alguns minutos e lembrou de um menino que costumava ficar perto da praça, vendendo balas ou ajudando no que aparecesse. Um menino esperto, rápido, que via e ouvia tudo. Chamava-se Ícaro. Clara saiu de casa, foi até a praça e encontrou Ícaro perto de um banco, mexendo em uma sacola com moedas. "Ícaro", Clara chamou baixa. O menino levantou o olhar desconfiado. "O que foi?" Clara se aproximou. "Preciso de um favor", disse. "Você conhece a casa velha do campo?" Ícaro franziu a testa. "A do terreno grande?" "Conheço. Preciso ir lá hoje. Mas quero que você fique longe, só olhando. Se alguém aparecer, você vem me avisar." Ícaro olhou Clara de cima a baixo, como se calculasse. "Tá com problema?" Clara hesitou. "Tô com gente perguntando por mim." Ícaro arregalou os olhos por um segundo e depois disfarçou. "Quem?" Clara balançou a cabeça. "Não sei. Ainda." Ícaro mastigou o pensamento e disse: "Eu faço. Mas não é de graça." Clara abriu a mão e mostrou umas poucas moedas. Ícaro fez uma careta.
Isso aí não paga risco. Clara sentiu o rosto esquentar de raiva, mas engoliu. Eu te devo então, disse. Mas eu preciso hoje. Ícaro olhou para os lados e baixou a voz. Você vai mexer naquela terra, né? Clara ficou imóvel. Como você sabe? Ícaro deu um meio sorriso. Porque quando mexe em terra que ninguém mexe, a vila fica desse jeito. Ele apontou com o queixo para as pessoas ao redor, que conversavam baixo e olhavam de canto. Eu não sou burro. Clara respirou fundo. Então você vai? Ícaro assentiu. Vou. Mas escuta, se aparecer carro preto na estrada, você corre. Clara engoliu em seco. Carro preto? Ícaro não explicou. Só repetiu. Você corre. Pouco depois, Clara e Ícaro foram pelo caminho de terra, separados por alguns metros para não parecerem juntos. Clara carregava a sacola com o objeto e os papéis escondidos, e o coração batia como se quisesse sair pela garganta. Quando chegou perto do terreno, parou antes do portão e observou. O portão estava fechado, mas havia uma coisa diferente. Um fio de arame novo prendia a madeira, recém-colocado. Brilhava um pouco na luz do sol. Clara sentiu o estômago afundar. Alguém tinha voltado ali. E não tinha sido para limpar. Ela passou por baixo do arame com cuidado, entrou e caminhou pelo quintal devagar. A terra, no ponto onde ela cavou, estava lisa, lisa, como se alguém tivesse nivelado, como se alguém tivesse apagado as marcas de propósito. Clara sentiu um frio no corpo inteiro. Ela olhou para a casa. A porta estava fechada, as janelas também, mas o silêncio ali parecia diferente. Parecia ocupado. Clara deu 2 passos e parou, porque de dentro da casa, bem baixo, quase como um sussurro atravessando a madeira, ela ouviu. Ela voltou. Clara congelou. E do lado de fora, do alto do terreno, Ícaro assobiou curto, do jeito combinado. Um aviso de perigo. Clara sentiu o coração disparar. E soube, sem ninguém precisar dizer. Agora não era mais ela que estava entrando no segredo. O segredo é que estava vindo até ela. Clara não correu. O assobio de Ícaro ecoou curto e seco, cortando o ar como um aviso definitivo. Qualquer outra pessoa teria virado as costas e disparado pela estrada. Mas Clara ficou. Não por coragem, por uma certeza estranha, pesada, que se formou dentro dela no mesmo instante em que ouviu a frase vinda de dentro da casa. Ela voltou. Aquela frase não era surpresa. Era constatação. Clara sentiu o corpo inteiro gelar, mas os pés permaneceram firmes no chão. A terra sob eles parecia mais dura agora, como se tivesse sido compactada não apenas por mãos, mas por intenção. Ela respirou fundo, sentindo o cheiro do capim seco misturado com poeira recente. Poeira de quem passa, de quem entra, de quem mexe. A casa estava fechada, as janelas trancadas por dentro. A porta da frente, antiga, rangia levemente com o vento, mas não se abria. O silêncio voltou por alguns segundos depois da frase. Um silêncio denso demais para ser vazio. Clara deu um passo à frente. Eu sei que tem alguém aí, disse, a voz mais firme do que sentia por dentro. Nada. Ela deu mais um passo, sentindo o coração bater nos ouvidos. Pensou em Bento, pensou em Dona Nair, pensou na foto, pensou na palavra gravada no metal. Volta. Eu não vim procurar briga, Clara continuou, falando para a porta. Eu só quero entender por que mexeram no que estava enterrado. Dessa vez houve movimento, um som baixo de madeira sendo tocada por dentro. Passos lentos, contidos, como de alguém que não tinha pressa nenhuma. A maçaneta girou um pouco, parou. Girou de novo. A porta abriu apenas o suficiente para revelar uma fresta escura. Um rosto surgiu ali, meio escondido pela sombra. Não era jovem. Não era velho demais. Era comum demais. E isso assustou Clara mais do que qualquer coisa. Você não devia ter voltado, disse o homem baixo. Clara sentiu o estômago revirar. Eu voltei porque vocês voltaram primeiro, respondeu. O homem ficou em silêncio por alguns segundos. Depois abriu a porta mais um pouco, o suficiente para Clara ver que ele estava sozinho. Pelo menos ali. Não era para você ter achado aquilo, ele disse. Eu sei, Clara respondeu. Mas achei. O homem inclinou a cabeça, estudando-a. Você não faz ideia do que tem nas mãos.
Clara apertou a sacola contra o corpo. Sei que não é dinheiro. Sei que não é ouro. Ela fez uma pausa. Sei que é prova. O rosto do homem endureceu. Quem te contou isso? A terra, Clara respondeu antes de pensar. E quem tentou esconder? O homem soltou um riso curto, sem humor. A terra não conta nada sozinha. Ele deu um passo para fora da casa, deixando a luz bater no rosto. Ela só guarda. Clara observou melhor. Não reconhecia aquele homem de conversas diretas, mas havia algo familiar nele. Não de rosto, mas de postura. De alguém que sempre esteve por perto sem nunca ser notado. Alguém que a vila aceitava como parte da paisagem. Você conheceu Valéria? Clara disse sem perguntar. O homem não negou. Conheci. E sabia o que ela guardava. O silêncio foi resposta suficiente. Então, por que deixaram ela desaparecer? Clara perguntou, sentindo a voz falhar pela primeira vez. O homem respirou fundo. Porque algumas verdades não cabem em vilas pequenas, respondeu. E porque ela não soube parar. Clara sentiu uma raiva fria subir. Ela não fez nada além de existir, disse. Às vezes, isso já é demais, o homem respondeu seco. Clara sentiu os dedos apertarem a sacola. Vocês enterraram a história dela, disse, mas esqueceram de uma coisa. O homem franziu a testa. O quê? Coisa enterrada não some. Clara deu um passo à frente. Só espera. O homem a encarou por um longo momento. Depois, falou mais baixo. Você se parece com ela. Clara sentiu um choque atravessar o peito. Não, respondeu. Eu sou a consequência. O vento passou forte naquele instante, balançando o capim alto. Do alto do terreno, Ícaro fez outro sinal discreto, quase invisível. Havia movimento na estrada. O homem percebeu. Você trouxe gente, acusou. Não trouxe ninguém, Clara respondeu. Mas vocês se mexeram sozinhos. Ele olhou em volta, avaliando. Se você sair agora, disse. Isso acaba aqui. Clara sentiu o peso daquela frase. Era uma oferta. Não de paz, mas de silêncio. Não acaba, ela respondeu. Só volta a ser enterrado. E é isso que você quer? Ele perguntou. Clara pensou na vida que teve. Pensou no orfanato fechado sem explicação. Pensou nas noites emprestadas, nos olhares que passavam por ela como se não existisse. Pensou na mulher da foto, firme, sozinha, apagada. Eu não quero nada em troca, Clara disse com calma. Só não vou devolver o que nunca foi de vocês. O homem fechou os olhos por um segundo. Você não entende o tamanho disso. Eu entendo, Clara respondeu. O suficiente para saber que não posso desenterrar tudo. Mas também não vou deixar vocês enterrarem de novo. O silêncio voltou a cair pesado. O homem deu um passo para trás, em direção à porta. Isso não termina hoje, ele disse. Eu sei, Clara respondeu. Ele entrou na casa e fechou a porta devagar, sem bater. O som da tranca ecoou baixo. Clara ficou parada por alguns segundos, sentindo o coração desacelerar aos poucos. Então virou-se e saiu do terreno, passando por baixo do arame novo, sem olhar para trás. Ícaro apareceu do meio do mato, os olhos arregalados. Quem era? Perguntou. Alguém que não quer ser lembrado. Clara respondeu. Você tá bem? Ele insistiu. Clara assentiu. Tô viva. Eles caminharam de volta pela estrada de terra, separados outra vez, como se não estivessem juntos. Quando chegaram perto da vila, Clara sentiu algo mudar. Não era alívio, era ajuste. Como se o lugar inteiro estivesse tentando se reorganizar depois de algo sair do lugar. Nos dias que se seguiram, nada explodiu. E isso foi o mais estranho. Ninguém veio atrás dela. Ninguém perguntou abertamente. A vila ficou quieta demais, como quem pisa em chão rachado com cuidado. Clara continuou vivendo, ajudando onde dava, dormindo onde podia. Mas agora havia algo diferente no jeito como as pessoas a olhavam. Não era medo. Era respeito desconfortável. A sacola ficou escondida. O objeto de metal guardado. Os papéis intactos. A foto dobrada com cuidado. Clara não foi à polícia, não fez denúncia, não espalhou a história, mas também não foi embora. Porque agora ela sabia, não precisava gritar para que algo mudasse. Bastava existir com a verdade nas mãos certas. Às vezes, justiça não vem como punição.
Às vezes, ela vem como permanência. E aquela vila nunca mais conseguiu fingir que Valéria nunca existiu, nem que Clara era invisível. Se você chegou até aqui, comenta "Ela voltou". Agora me diz, você acha que Clara fez certo em não revelar tudo, ou a verdade deveria ter vindo à tona, custasse o que custasse? Se essa história te prendeu, deixa o like e se inscreve no canal. Porque às vezes o que muda tudo não é o que se revela, é o que se recusa a ser enterrado de novo.